Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Telejornal ESF. Hoje connosco temos a Engenheira Física e Química Francisca Cardoso, a Bióloga Marinha Francisca Borges e o Pescador e Construtor Francisco Moraes. Inicio então este nosso debate com a seguinte questão-problema. Podem os seres marinhos coexistir com a poluição sonora e ambiental que nos rodeia? Creio que se trata de uma temática que se assume uma verdadeira questão societária. Penso que se não se tomarem as medidas drásticas e imediatas, vários animais irão extinguir-se e isso terá consequências até na nossa alimentação, visto que várias cadeias alimentares irão entrar em desequilíbrio. Os animais são seres indefesos que não merecem ser prejudicados pelo egoísmo do ser humano e que, tal como o ser humano, têm os seus direitos que devem ser respeitados. Nos dias que correm, todos nós refletimos e verificamos que a temática da poluição sonora e ambiental tem mais relevância na nossa sociedade devido às drásticas alterações na paisagem sonora e evidentes alterações climáticas que têm preocupado os cientistas, investigadores e toda a população mundial. Quem mergulha no oceano a poucos metros de profundidade ou até mesmo quem vê alguns documentários na televisão tem a impressão de que se trata de um ambiente muito calmo. Um estudo publicado na revista Science, que analisou mais de 500 artigos, alerta que até ao nível do som os seres humanos estão a impactar os oceanos. Eu penso que não há nada a fazer porque todos os barulhos provados são provenientes de situações de extrema importância e necessidade e das quais o ser humano depende. Além disso, se nós conseguirmos viver com esta poluição, porque é que os animais não conseguiriam? Comecemos pelo primeiro tópico, a poluição marinha. Quais são as principais fontes de ruído a que se refere? Esta pode ter origem natural, como por exemplo a atividade tectónica e sismos, ou de origem artificial, provocada pelas perfurações de petróleo, explosões, trânsitos de navio, pesquisa sísmica marinha, construções em alto mar. Como pode ver, apesar de a natureza ter a sua própria fonte de barulho, não se pode comparar com o seu impacto à dimensão do efeito do ser humano. Deve-se mencionar igualmente os ruídos produzidos pelas atividades humanas que nós devemos diminuir. Se não o fizermos, a vida marinha irá sofrer consequências desastrosas. E em que consistem essas consequências? O ruído muitas vezes interfere com as frequências usadas pelos animais e prejudica a comunicação entre eles, chegando mesmo a causar surdez e desorientação nos que dependem do som para se orientarem, bem como a respectiva localização por animais, no caso dos predadores, o que ameaça ecossistemas estabelecidos desde os tempos mais remotos. Pode mencionar exemplos concretos em que isso aconteça? No mundo aquático, as larvas de peixes encontram o seu lar com base no som emitido pelos recifes. O aumento da poluição sonora no mar dificulta que as larvas encontrem recifes adequados, o que significa que muitas escolherão ambientes marinhos inadequados e terão a sua vida útil reduzida. Ou até mesmo no caso dos mamíferos marinhos, mais conhecidos como baleias, golfinhos e botos, que sofrem encargos em massa. Os golfinhos comunicam e ajudam-se através da ecolocalização. Se para nós certos barulhos nos incomodam, esses mesmos sons incomodam ainda mais os seres que habitam no mar, uma vez que o som, à mesma temperatura, viaja a 1450 metros por segundo, o que corresponde a cerca de 4 vezes mais que no ar, dado que no ar é 343 metros por segundo. Que medidas propõe para evitar tais acontecimentos? Devo referir, em primeiro lugar, que todas as medidas devem não só apoiar esta causa, mas ter em mente que não podem prejudicar tanto a pesca marítima como a construção em alto mar, da qual dependemos. Por isso é que a física e a química nos vão ajudar a selecionar este problema, tendo sempre em mente os princípios da química verde. Como referi anteriormente, o ruído produzido pelos barcos são responsáveis por 85% do ruído provocado. Quais são as soluções para tal facto? Certamente não irá proibir atividades como pesca e lazer, certo? Nesse sentido, seriamente particularmente importante a adoção de motores de barcos mais silenciosos. Outra solução a curto prazo, mas mais imediata, seria orientar embarcações e circularem a velocidades mais lentas, diminuindo o som emitido por elas, bem como prevenir o tráfego em regiões mais sensíveis do ecossistema, sempre monitorizando o nível de ruído causado pelas atividades humanas no oceano. E em relação às construções em alto mar, construções como ventoinhas eólicas são um dos principais meios de obter energia renovável. Sempre podemos construir essas mesmas ventoinhas em locais em terra firme, que não prejudiquem igualmente os seres vivos terrestres e voadores da zona. E no caso do uso de sonares e testes sísmicos para a prosperação de petróleo marinho? Infelizmente será mais difícil de parar essas atividades, mas o que podemos fazer é implementar medidas mais restritivas desses mesmos equipamentos.
Acredito que se começarmos por pequenas mudanças, como as referi, daremos um grande passo para a mudança. No entanto, a poluição sonora é uma problemática global e que se alastra para além das fronteiras entre os países. Assim, os esforços para a solução devem ser globais, para que esses efeitos de ruídos cumulativos sejam incorporados em avaliações de impacto ambiental. Referiram anteriormente que o aumento da acidez da água contribui para a poluição sonora, como a poluição ambiental. Como tal facto acontece? Basicamente é causado pelas emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. É possível dizer que desde a primeira revolução industrial a acidez dos oceanos aumentou em 30%. A acidificação destabiliza o equilíbrio ecológico das algas e prejudica os recifes de corais, gerando consequências irreversíveis, como é o caso do branqueamento de corais. Mas outros organismos, como algas, plâncton e moluscos, também são afetados, podendo levar ao seu desaparecimento. A geoengenharia desenvolveu algumas hipóteses para acabar com esse problema. Uma delas é usar o ferro para fertilizar os oceanos. Dessa forma, as partículas do metal estimulariam o crescimento de plâncton, que é capaz de absorver o CO2. Outra alternativa proposta seria a adição de substâncias alcalinas nas águas dos oceanos para equilibrar o pH, como por exemplo pedra calcária esmagada. Mas nem todos os locais são adequados para tal procedimento, bem como esta ser uma alternativa cara, mas reduzir as emissões de carbono deveriam ser o foco da discussão. Revelam-se bastante promissoras estas soluções, mas avançaremos agora para a poluição ambiental. Começando pelos POPs, do que se tratam? A abreviatura significa poluentes orgânicos persistentes, que são compostos químicos que permanecem durante longos períodos no ambiente devido à sua estabilidade. A diminuição do uso de pesticidas químicos e nutrientes nos cultivos agrícolas, assim como a depuração de águas residuais de forma segura, são um dos principais métodos para acabar com estes Um dos poluentes. tópicos mais debatidos são os combustíveis dos navios e o seu impacto no mar. Com certeza este assunto deve ser regularmente citado no seu trabalho. É verdade, até mesmo com o construtor, quando são feitas obras em alto mar, como é o caso de Ventoinhas, que já referiram anteriormente. Nesse caso, o que se deveria fazer para atenuar as consequências? Deve ter em conta que a pesca é um dos métodos a que recorremos para obter uma das nossas principais fontes de alimento. Como estamos a falar de aumentar a população mundial, certamente que uma pequena canoa não consegue obter os recursos necessários. Desse modo, temos que recorrer sempre aos equipamentos adequados, como é o caso do barco de pesca a motor. Certamente que seria praticamente impossível parar com essa atividade, o que recomenda a utilização de combustíveis amigos do ambiente. Em Portugal, mais precisamente em Aveiro, a Prio irá lançar o EcoBunkers, um combustível verde para navios com 15% de incorporação a biodiesel, desenvolvido a partir de processo de reciclagem de matérias-primas residuais. Outro problema que costumamos ser notificados sobre são os derrames de petróleo, que podem ocorrer devido a acidentes com navios e plataformas petroleiras. Podem explicar como se deve proceder após tragédias deste género? Entre os principais métodos de limpeza deste composto, pode citar o uso de dispersantes, substâncias químicas que têm como finalidade a quebra das moléculas de petróleo. Porém, deve-se referir que esta estratégia pode ser prejudicial para a flora e fauna marinhas. Para finalizar, devemos informar os telespectadores por onde devem começar esta luta contra a poluição marinha. Qual a atitude que pode ser executada por todos? Neste caso, é inevitável falar dos plásticos e dos microplásticos. Nunca atirar lixo para o chão, algo que faz parte da nossa cidadania desde sempre, e limitar o uso deste material. Afinal de contas, o que não vai para o lixo vai para o mar. Muito obrigada a todos pelo vosso contributo e pela vossa presença neste telejornal. Esperamos ter sensibilizado o público presente na mudança de hábitos e, acima de tudo, ajudar a salvar os oceanos.